Bom dia, nono ano, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso livro paradidático, Memórias Quase Póstumas, de Machado de Assis. É o nosso livro paradidático referente ao quarto bimestre, ok? O romance, né, no caso, esse romance que foi feito por Álvaro Cardoso Gomes, é uma paródia, ou seja, imita uma outra obra que foi reconhecida como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi feita em 1981, que é de Machado de Assis. E, às vésperas da morte, o escritor Machado de Assis decide registrar no caderno alguns fatos relevantes e importantes de sua vida. Uma infância pobre, a relação com a família, alenta-se a ascensão, que demorou a ascensão dele, o emprego público, o amor por Carolina, que tornou-se sua esposa, e sua trajetória de escritor. Entrelaça fatos reais e ficção, ou seja, a realidade e ficção. Esse romance mostra Machado na intimidade do dia a dia, do cotidiano e a amizade com os escritores, como Manuel Antônio de Almeida, Euclides da Cunha, José de Alencar, entre outros. Certo dia, Machado adota como secretário o filho da lavadeira da família, que ele bate a porta para deixar as trouxas de roupa. Hermenegildo, que era um rapaz de 16 anos, e ele passa a cuidar da limpeza e a organização do escritório do autor lá, sua biblioteca. Então nasce nesse momento uma bonita amizade, uma história tocante, e nos permite imaginar como nasceram, vamos dizer assim, alguns contos e romances desse grande escritor. Desculpa, então esse livro, na realidade, ele é uma paródia que relembra, vamos dizer assim, o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, feito por Machado de Assis, ok? E no caso esse, Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, é bem simples, é muito mais leve, e vocês passam a conhecer um pouquinho da obra de Machado de Assis, que é tão importante dentro da nossa literatura brasileira, ok? Vamos à correção das atividades do livro de suplementos de leitura. O número 1 nos diz assim... Desculpa. Espirro. Número 1 nos diz assim: explique o título do livro Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Bom, memórias são recordações quase póstumas, por quê? Nem todas foram colocadas, nem todas foram disponibilizadas, nem todas foram mencionadas dentro desse contexto, Ocorre, então, uma seleção, porque nem todas foram reconhecidas, então quase todas colocadas, ok? Então, esse primeiro momento nós podemos colocar. Primeiramente, o título foi inspirado pelo título de um livro de Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. O quase no título significa que são algumas memórias, não todas relacionadas a Machado de Assis, ok? Tranquilo até aqui? Ok. Dúvidas, sinalizem. Seguindo, o número 2 diz assim: um dia, estando entretido com a leitura de Hamlet, ouvi tocarem a sineta da entrada uma vez, 2 vezes, porque Raimundo ou a Joana não atendiam a porta. Letra A. Quem estava à porta de Machado de Assis? Bom,
Quem estava à porta era um rapazinho que era mulato, seu nome era Hermenegildo, e tinha levado o quê? A trouxa de roupas, porque a mãe era uma lavadeira da família e a mãe estava adoecida. Então ele foi entregar essa trouxa de roupa no lugar da mãe, ok? Então quem bateu a porta foi um rapazinho que trazia uma grande trouxa na cabeça, um mulato e franzino. Seu nome era Hermenegildo, filho da lavadeira Anica, ok? Letra B. Como Machado o recebeu? Explique. Bom, ele era muito simpático, né? Muito afetuoso. Então ele o recebeu com muita atenção, né? Ele tratou bem, com muita cordialidade, mandou-o a entrar, convidou-o a ir até a cozinha, deu-lhe broa de fubá e leite e uns poucos de tostões, né? Vamos dizer assim, dinheirinho, vamos dizer assim, ok? Na página seguinte, o número... Só um minutinho, deixa eu virar aqui. O número 3 nos diz assim: associe cada um dos personagens à sua fala. Existe a fala de Machado de Assis, de Carolina, de Hermenegildo, Padre Siqueira e Joana. Vamos ver a primeira. Será que o senhor podia emprestar-me os livros? O senhor fique tranquilo, que terei o maior cuidado com eles. Trata-se da fala de Hermenegildo. Ele passou a trabalhar junto com Machado, lá na sua casa, em seu escritório, arrumava a biblioteca, cuidava dos livros, e ele tinha uma atração fortíssima pela leitura. Por isso ele pediu emprestado, ok? Então essa, número 3. O primeiro parêntese aí, número 3, ok? Segunda, e repetir 3 vezes a reza, com muita fé, fazendo o sinal da cruz e segurando um raminho de alecrim. Bom, essa fala aí é da Joana, né? Joana era uma pessoa que também trabalhava na casa de Machado e Carolina, mas que eles não a viam como empregada. Eles a tratavam muito bem. Porém, ela tinha uma mania de benzedora, de folhagens. Ela tinha uma relação espiritual, assim, né? Que entendia sobre ervas. Então, essa fala é a respeito da Joana, ok? Caso eu o vença nessa partida que jogaremos agora, o Senhor me dará sua dama. Quem lhe disse isso foi o Padre Siqueira, né? Ele era um amigo de Machado e fazia os jogos de dama, né? Os jogos de xadrez. Então eles estavam sempre ali juntos. E ele que mencionou essa fala. Caso ele vencesse a partida de xadrez, ele daria a dama, porque Machado sempre vencia, né, as partidas. Então daquele momento o padre falou que caso ele vencesse, ele daria a alma a Deus, daria a sua alma, ou seja, Machado teria mais fé. Próxima fala: Senhor diretor, tenha bondade de lavrar o parecer. Quem fala isso? É o próprio Machado, né? Ele menciona essa situação, ok? Dúvidas até aqui? Acredito que não, né? As falas, elas são bem, vamos dizer assim, bem nítidas dentro do contexto do livro, tá? A próxima fala é da Carolina, a esposa de Machado de Assis. Então, a numeração fica 3, 5, 4, 1 e 2. Repetindo, 3, 5, 4, 1 e 2. Primeira fala, Hermenegildo. Segunda fala, Joana. Não,
Minto. Segunda fala, Joana. Isso. Terceira fala, Padre Siqueira. Ok? Quarta fala do próprio Machado. Ok? E a última fala é da esposa do Machado de Assis, Carolina. Ok? Dúvidas até aqui? Acredito que não, né? Ok. Vamos então à próxima questão, ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer sinalizar alguma coisa? Podem sinalizar no mural, tá? Vamos a número 4. Consultava uma tabela na qual os números pareciam não bater. Quando Carolina entrou no escritório de uma maneira intempestiva. Aí tem a letra A. Por que Carolina estava tão indignada? Bom, porque a mãe de Hermenegildo, né? A mãe dele, vamos dizer assim, ela estava muito adoecida, né? Muito doente. E Carolina ficou sabendo que o padrasto, né? O homem com quem a mãe de Hermenegildo vivia, estava batendo nele, né? No Hermenegildo. Então ela ficou indignada, porque ela soube que o padrasto bateu em Hermenegildo, ok? Agora a letra B. O que Machado e Carolina fizeram? Bom, após saber disso, né, imediatamente eles foram lá tentando resolver o problema com o padrasto de Hermenegildo, uma vez que sabia que a sua mãe estava adoecida. Então, o que foi feito? Eles foram na casa de Hermenegildo para falar com o padrasto, ok? Dúvidas até aqui? Não. Vamos ao número 5. Como a casa era pequena e o jardim do quintal exíguos, o Raimundo e a Joana dispensaram qualquer ajuda. Letra A. Qual foi a função de Hermenegildo que Hermenegildo passou a exercer na casa de Machado? Bom, o Machado e Carolina, eles ficaram muito chateados em saber que o Hermenegildo apanhava do padrasto, então eles resolveram fazer com que ele ficasse preso à casa, né, com alguma atividade e evitasse de ir à casa longe do padrasto para não sofrer os danos, né? Então o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia, né? Resolveram dar a parte da biblioteca do escritório de Machado de Assis para que ele limpasse, para que ele zelasse por aquele ambiente, para que ele organizasse aquele espaço, ok? Então, qual foi a solução? Cuidar da biblioteca, arrumar e espanejar os livros, ok? Letra B. Quem teve a ideia de empregá-lo nessa função? A ideia partiu da Carolina, né? Da Ana Carolina, que é a esposa do Machado, ok? Letra C. Como foi a reação do Machado? Bom, no começo ele achou até engraçado, porque ele lembrava do Raimundo, o empregado que já trabalhava há muito tempo, né, na casa, e sempre que ia arrumar os livros, derrubava, era um pouco estabanado, ou tirava da ordem, algo similar. E ele gostava de paz, né, aquele ambiente pacífico para ler e escrever. Então, ele riu, lembrando de Raimundo, livros perdidos, livros fora de ordem, livros fora do lugar, livros de ponta cabeça, ou seja, tudo perdido. Ele gostava de ficar a sós quando ia realizar a sua leitura, ok? E a escrita. Então, por isso ele riu, porque ele achou engraçado a ideia, ok? Então, o que acontece? Eu vou deixar que vocês concluam
essa atividade, faltam agora, vamos dizer assim, faltam agora algumas poucas questões para que vocês possam concluir o suplemento de leitura. Assim que vocês concluírem, vamos dizer assim, essa atividade, vamos dizer assim, em relação ao suplemento de leitura, no caso até o número 10, eu disponibilizo o restante do gabarito para que vocês possam fazer a conferência. Por favor, sinalizem dúvidas, ok? Então, nós realizamos a nossa correção até o número 5, do número 6, 7, 8, 9, 10, eu vou solicitar que vocês façam essa atividade do suplemento agora em aula, porque daqui a pouquinho eu vou disponibilizar